Olá, alunos do segundo ano. Oi, meu nome é Mariana, estamos aqui para uma aula de Geografia. Nós vamos começar hoje com um poema, o poema de Noelle Berger. O melhor lugar do mundo. Nem toda gente do mundo tem casa para morar, igual a casa da gente. Existe casa de palha, que tem nome de oca, de pedra e de bambu. Existe casa de gelo, que tem nome de iglu. Existe casa de barro e até de esteira. É bom conhecer tanta casa diferente, mas o melhor lugar do mundo é mesmo a casa da gente. Então o poema vem nos trazer os tipos de moradia. Ele fala para a gente dos tipos de casa. Você já parou para observar na sua rua quantas casas diferentes existem? As casas dos seus familiares, as casas dos vizinhos, as casas dos bairros vizinhos. Como são diferentes, temos casas grandes, casas pequenas, de um pavimento, de dois. Existem vários tipos de casa. Aqui nós temos, que foi retratado no poema, o iglu, que é a casa de gelo, as ocas, as casas de madeiras, de alvenaria. Na nossa cidade, existem muitas moradias de alvenaria, casas de tijolos e de cimentos. Mas existem também muitas casas feitas de outros materiais. Existem as casas de barro, de madeira, e aí nós temos esses tipos de moradia. Para cada lugar diferente, existe um modo de vida diferente, um costume, uma maneira de se vestir. As pessoas se adaptam à vida daquele lugar onde vivem, mas nem sempre foi assim. As pessoas antigamente eram nômades. Elas moravam naquele lugar onde dava para se adaptar. Então elas viviam mudando de lugar, em busca de abrigo e de comida. Com o passar do tempo, o homem percebeu que ele podia plantar. E aí ele teria o alimento. Então o homem começa a plantar, começa a domesticar os animais, a domesticar os animais, o cavalo, o boi, que começa a servir para ele como meio de transporte. E aí o homem começa a fixar a sua moradia num lugar. E eles começam naquelas regiões a desenvolver os seus costumes e a se adaptar aí. Então, existem ainda, os homens começaram a se adaptar aos lugares onde moram, mas ainda existem as diferenças de região para região. Então, naquela região que é muito fria, muito gelada, o modo de vida é diferente de uma região onde é quente, onde é muito calor. As pessoas numa região mais fria utilizam mais os casacos, utilizam mais de alimentos mais quentes. Numa região mais quente, uma região onde se sente muito calor, os tecidos das roupas são tecidos mais leves, mais finos, as comidas são mais frias, mais refrescantes, o modo de vida que muda de região para região. Nós temos os índios vivem basicamente da caça, da pesca e da agricultura. Estão em constante contato com a natureza. Então eles utilizam da extração, eles retiram da natureza o que eles vão se alimentar, as penas que vão fazer os seus adornos, os seus enfeites, as peles dos animais para fazer as roupas. Eles vivem em contato com a natureza e o estilo de vida é este. Já as pessoas que moram nas cidades, elas procuram os supermercados quando querem buscar algum alimento, para comprar um alimento pronto ou semi-pronto. Elas vão às drogarias, às farmácias em busca de medicamentos, às lojas para comprar roupas, brinquedos. As cidades são movimentadas pelos carros, diferente da vida dos índios. Então existem essas diferenças de modo de vida de acordo com a região, de acordo com a necessidade. Nas cidades existem os lugares específicos para a compra e para a aquisição de mercadorias, o que é diferente da floresta. Então nós temos essa diferença entre uma região e outra. Mas com todas essas diferenças, ainda temos a diferença nos meios de transporte. As pessoas mudam, se locomovem de um lugar para o outro de maneira também diferente. Nas cidades é muito comum a gente ver
carros, motos, ônibus. A gente tem visto agora muitas bicicletas, né? Muita gente utiliza a bicicleta como meio de transporte, mas também vem utilizando a bicicleta como uma atividade física, um lazer. Então, nós temos vários meios de transporte. Na zona rural, nós vamos ter o trator, o cavalo, as charretes. Nós vamos ter muita ainda gente que utiliza da caminhada na zona rural. Então, a gente tem essas diferenças do meio de transporte. Os ônibus, os aviões, os trens são meios de transporte utilizados para se deslocar em grandes distâncias. Então, nós temos os meios de transporte também diferentes. O homem utiliza dos meios de transporte de maneira diferente, dos meios de moradia, da alimentação, da vestimenta. Essas maneiras diversificadas é uma maneira do homem se adaptar à região aonde ele vive, para que ele tenha uma sobrevivência melhor. Então, hoje a nossa aula foi para rever esses pontos. Na próxima aula nós vamos ver a diferença entre campo e cidade, as diferenças e relações da zona urbana e a zona rural. Até lá, hein? Tchau, tchau!